Olá, está começando o Mandato em Foco, o programa da TV Câmara que mostra o trabalho dos vereadores e vereadoras que representam você. No programa de hoje, o nosso convidado é o vereador Rogério Gomes, do Partido Cidadania. Ele vai falar sobre as ações recentes do mandato e temas importantes para a cidade do Rio Grande, como a situação do quartel do Corpo dos Bombeiros do Cassino. Vamos conversar sobre os recursos conquistados junto à deputada Anne Ortiz e os esforços para o posto médico legal de Rio Grande para que, indefinitivamente, a gente tenha peritos na cidade. Vereador Rogério, bem-vindo ao programa. Surama, eu que agradeço a oportunidade, parabenizar a TV Câmara e toda a tua equipe também por proporcionar aos vereadores poderem conversar de forma direta assim com a comunidade. Eu que agradeço o convite. Vereador, o senhor tem acompanhado de perto a situação do quartel dos bombeiros, né? Temos tido alguns episódios lamentáveis, incêndios, né, de grande repercussão. E qual é a realidade hoje, o que tem sido feito no seu mandato para garantir melhores condições de trabalho e atendimento à população no que se refere a essa situação do Corpo de Bombeiros? Tá bem, Surama. A gente tem uma relação muito grande com o Balneário Cassino. A gente teve a oportunidade de trabalhar lá como secretário, então a gente é muito demandado, a gente está sempre muito alinhado com as pautas do Balneário Cassino. E, de fato, a situação precária que se encontra, a estrutura do quartel de bombeiros do Cassino, que levou ao fechamento daquela importante unidade, por falta de efetivo, chegou ao nosso mandato, como tu bem colocaste agora. Nós tivemos 3 sinistros agora no último mês, e em todas as oportunidades o quartel estava fechado, teve que se deslocar uma viatura daqui do centro até chegar lá no balneário, consumiu todo o patrimônio das pessoas, teve morte de animais, graças a Deus nenhuma vida humana perdida, mas a gente sabe que é um risco muito grande. Então nós cobramos bastante o governo do estado, ficamos bastante preocupados, acabamos denunciando isso inclusive na tribuna. Do último concurso público, o chamamento foi feito agora há cerca de 30 dias, a última turma formada, foram 106 soldados militares e nenhum veio para a cidade do Rio Grande. Nada contra outra cidade, mas Passo Fundo, por exemplo, recebeu 15 soldados. Nossa. Então, nós cobramos bastante, cobramos da Secretaria de Segurança, do secretário Sandro Caronto, também do comandante-geral dos Bombeiros de Porto Alegre, para que possa vir um efetivo para cá. E na reunião que tivemos aqui com a Tenente-Coronel Suleni, tivemos acompanhado o vereador Nando, nós fomos informados que não tem mais nenhum militar a ser formado. Então, nós pleiteamos, tem que ter alguma alternativa. A alternativa que a Tenente-Coronel colocou é a possibilidade de contratação de pessoal temporário. Então, vai ser aberto um edital, nós estamos cobrando que se tenha agilidade nesse processo para que se possa contratar os temporários. E quem seriam os temporários? Aqueles homens e mulheres que oriundos das Forças Armadas, do serviço militar obrigatório. Nós temos muitos homens ali que entram no serviço obrigatório com 18 anos, saem com 19, então estão com toda a saúde, com toda a vitalidade e podem contribuir e muito, não trabalhar sozinho, numa guarnição sozinha, mas compor em outras guarnições para que se tenha um efetivo necessário, para que se possibilite o quartel, a reabertura 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Cassino hoje é maior do que muitas cidades do Rio Grande do Sul. Nós temos 50 mil pessoas morando de forma permanente no Cassino. E uma estrutura muito grande, um comércio muito pujante, são 5 postos de gasolina, tem toda uma estrutura e que merece e precisa ter um quartel disponível às 24 horas. Nós estamos muito bem, cobrando muito e estamos torcendo que isso efetivamente aconteça. Continuaremos, Surama, acompanhando, porque nós não admitimos que retrocesso, não admitimos que uma comunidade que já esteve lá, o Corpo de Bombeiros atendendo 24 horas por dia, que retroceda e fica dependendo da cidade com 20 quilômetros de distância e muitas vezes o patrimônio das pessoas se perdendo e o risco da vida iminente. O senhor citou a deputada Anne Ortiz, que tem sido uma grande parceira do seu mandato, Como é que surgiu essa articulação com a deputada Anne, E quais as emendas ou recursos que já foram destinados para o município através dessa parceria desses mandatos? Sim.
Bom, a deputada Anny Ortiz é uma deputada que é de cidadania, né? Uma jovem deputada, muito atuante, agora recentemente até eleita uma das melhores deputadas do Congresso Nacional, chegou com muita força, com cerca de 130 mil votos representando os gaúchos. E por estar na cidadania, nós nos alinharmos às pautas que a deputada defende, nós nos aproximamos da deputada. Então ela assumiu o mandato de deputado federal agora em 2023, né? E já no ano de 2024 nós conseguimos 600 mil reais que vieram para o município do Rio Grande e foram investidos. Foi construída uma quadra de grama sintética pública ali na Avenida dos Bandeirantes, que ficou muito bonito, muito utilizado. Quem passa por ali, na frente da Escola Rio Branco, Surama, vê diariamente, inclusive agora nesse período de frio, a gurizada não deixa de praticar o esporte ali, não deixa de jogar. Final de semana muito concorrido, então foi um dos recursos que veio da deputada o ano passado, aliado a outros recursos que nós trouxemos, que é a pavimentação ali, o início pelo menos do primeiro trecho da rua Tobias Barreto, também os quiosques dos artesãos, da Casa dos Artesãos, lá na Avenida Rio Grande, no Cassino, foi recurso oriundo da deputada. A gente cobra da deputada, porque ela teve uma votação expressiva em Rio Grande, e mesmo não sendo daqui, ela tem esse olhar atento. E agora, recentemente, nós estivemos em Porto Alegre, semana passada, e ela nos entregou um ofício garantindo R$1 milhão para a cidade do Rio Grande. Nossa, que boa notícia. Já tem, esse 1 milhão já tem um destino para ser? Sim, ele tem as áreas onde vai ser investido, tá? São 2 emendas de R$500 mil cada uma. Uma emenda de R$500 mil direto para a Secretaria da Saúde, e nós estamos conversando com a secretária Juliana para ver a melhor forma de aplicar. Existem algumas demandas que chegou ao nosso mandato, por exemplo, uma viatura específica para as pessoas que fazem o deslocamento para fazer hemodiálise, que hoje não tem no município. As pessoas que saem da hemodiálise muitas vezes saem muito debilitadas, a maioria das vezes, e quem precisa de transporte às vezes fica esperando 3, 4 horas para que uma ambulância possa buscar. Então, uma das possibilidades é a aquisição de um veículo totalmente adaptado para o transporte das pessoas com hemodiálise, e outras para o enfrentamento da fila que hoje nós temos nas especialidades, seja na consulta, seja nos exames. Nós temos exames, por exemplo, a colonoscopia, desde 2023, uma fila de quase 500 pessoas esperando, né? Então, nós podemos aplicar na compra de serviço para zerar a fila de algum exame ou especialidade, ou na aquisição desse veículo. Nós vamos discutir junto com a secretária, estamos discutindo com a secretária e com a prefeita Darlene. E da mesma forma também os outros 500 mil que serão investidos na área de infraestrutura, também com certeza melhorias para o município, a pavimentação de alguma rua, algum equipamento público que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas também nós queremos discutir com a prefeita Darlene, porque ela também que está na ponta, sabe das necessidades, sabe que o cobertor é curto, né, sabe onde precisa investir. Mas o certo é que está garantido, e a expectativa desse recurso efetivamente chegar ao município é no mês de outubro, agora no próximo outubro de 2025, e com certeza se transformar em obra, em benefício para a comunidade a partir do ano que vem. O senhor tem falado muito nessa conversa com a prefeita, tem tido um relacionamento próximo, o seu mandato com a prefeitura? Sim, sempre de muito respeito, né? Claro, com autonomia, como é típico do parlamento aqui, né? São poderes independentes, mas a gente respeita muito. A prefeita Darlene chegou com o apoio popular, né? Ninguém é colocado lá, ninguém é escolhido por sorteio. Ela chegou com uma diferença de cerca de 15 mil votos, está legitimada pelas urnas, e a gente tem que buscar auxiliar naquilo que é possível, né, cobrar naquilo que tem que ser cobrado, e eu tenho procurado ter esse tipo de posição, Surama, aqui na Câmara. Não sou totalmente um vereador de apoio irrestrito total ao governo, também já não sou oposição, sou um vereador que procura apoiar o que é certo, o que é bom, cobrar e tentar melhorar naquilo que precisa ser cobrado e precisa ser melhorado. Posto médico legal é uma pauta que o senhor tem trazido quase que, vamos exagerar, né, semanalmente, mas tem sido uma pauta muito importante dentro do seu mandato. A falta de perito na cidade do Rio Grande. Em que pé está essa situação? Zé, infelizmente essa pauta ela só vem à tona, esse assunto só vem, é discutido quando a gente tem uma fatalidade em Rio Grande que muito triste, mas às vezes um corpo fica numa via pública aí 6, 7, 8, 10 horas, né? E nós temos cobrado bastante. Por quê? Porque Rio Grande também
já teve um posto médico legal, com peritos lotados aqui em Rio Grande e funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Regredimos. Regredimos. Perdemos para um posto regional em Pelotas. E nada contra a cidade de Pelotas, muito pelo contrário, mas nós estamos cansados de perder serviços em Rio Grande e serviços serem regionalizados em Pelotas. E quando se trata de uma área sensível como essa, eu já recebi um contato de uma família em que foi vítima uma pessoa que ficou em via pública o seu corpo ali num acidente e o perito tinha saído de Pelotas para fazer um atendimento em Arambaré, que é a área toda da região. Aí imagina o perito ir a Arambaré, fazer perícia lá para depois retornar para Rio Grande. É aí que acontece, 7, 8 horas, às vezes um familiar vendo um corpo de um ente querido tapado com uma lona. Então nós cobramos. Tá, e está saindo um contrato temporário e recebemos a informação do diretor, Dr. Paulo Barragan, de Porto Alegre, diretor-geral do PML, que 5 profissionais estão vindo para Rio Grande, 3 médicos peritos e 2 auxiliares. E aí nós vamos ter, se Deus quiser, a cobertura de 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo a nossa comunidade. Previsão ainda para esse ano? Sim. Então, já foi publicado o certame, então em fase de contratação desses peritos. Uma boa notícia. Uma mensagem para encerrar essa nossa conversa tão agradável que o senhor deixaria aos telespectadores da TV Câmara. Agradecer mais uma vez a confiança de quem honrou, nos deu essa procuração que nós queremos honrar, melhor dizendo, estando aqui na Câmara. Agradecer a todas as pessoas que confiam no nosso trabalho, colocar o Gabinete 3 aqui do vereador Rogério sempre à disposição. E agradecer a oportunidade, senhor, de estar aqui contigo, a tua equipe, falando aqui para a nossa comunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, então, ao vereador Rogério Gomes pela presença e pelas informações. O Mandato em Foco vai ao ar toda semana, trazendo o que há de mais importante no Legislativo Municipal. Acompanhe, participe e fique por dentro do que acontece na sua Câmara Municipal. Até a próxima.